Com a graça de Deus, aqui e agora, eu abro este nosso trabalho. Nós vamos agora discutir a solução da etapa 2 do mapa de resistência dos materiais, que nos diz o seguinte: para o ensaio do aço, foi utilizado um corpo de prova de liga metálica, com diâmetro de 12,8 milímetros e comprimento útil de 50 milímetros, que foi submetido a um ensaio de tração até a ruptura. Os dados de carga e alongamento obtidos durante o ensaio estão na tabela 1. Aqui a carga é dada em quilonewtons e o alongamento, representado pela letra grega delta, é dado em milímetros. Lembrando que a carga é uma força. Questão 1. Construa o gráfico de tensão e deformação para verificar os itens abaixo. Explique como chegou a esta conclusão em cada um dos itens. Então, para que possamos construir o gráfico tensão por deformação, nós precisamos calcular a tensão e calcular também a deformação. A deformação é o alongamento dividido pelo comprimento do nosso corpo de prova. E a tensão, que é representada pela letra grega sigma, isso aqui, a deformação é representada pela letra grega epsilon. E o alongamento, letra grega delta. Já a tensão pela letra grega sigma, e ela é a força que nesse contexto geralmente é representada pela letra P, dividido pela área. É a carga dividido pela área. Isso é a tensão. Então, a partir desses valores de carga, nós vamos calcular os valores correspondentes de tensão. E a partir desses valores de alongamento, nós vamos calcular os valores correspondentes de deformação. E a partir dessa informação, tensão e deformação, nós vamos construir o gráfico que foi pedido. Então, construa o gráfico de tensão e deformação para verificar os itens abaixo. Explique como chegou a essa conclusão em cada um dos itens. Item A, limite de proporcionalidade. Item B, a tensão de escoamento. Item C, a tensão última. Item D, a tensão de ruptura. Questão 2. Determine o módulo de elasticidade desse material. Então, vamos começar construindo essa tabelinha aqui. Então, ela pode ser construída no Excel. Eu vou fazer aqui no LibreOffice Calc, que é o programinha que eu utilizo. Então, a primeira coisa é colocar os dados. Dá para digitar direto, mas tem uma estratégia mais eficiente. Nem sempre isso funciona, mas nesse caso nós temos uma estratégia mais eficiente, que é a seguinte: nós vamos pegar o modelo de respostas do mapa. Lá no modelo de respostas do mapa, nós temos essa tabela como uma tabela mesmo. Aí você pode achar estranho eu falar isso, uma tabela como uma tabela. A tabela vai estar como? Muitas vezes ela aparece como uma imagem. Aí não dá para fazer isso de você simplesmente copiar a tabela. Inclusive, lá no enunciado do mapa, se não me engano, ela está como uma imagem. Aí não dá para você fazer dessa forma. Tá? Aqui é mais fácil, usando o modelo de resposta. Então, você vai lá no modelo de resposta. A única coisa que eu recomendo fazer, para não dar problema, é seleciona uma coluna de cada vez. Então, você seleciona uma coluna aqui da carga, dá um Ctrl C, aí vai lá no Excel ou no LibreOffice Calc e dá um Ctrl V. Faz a mesma coisa aqui com o alongamento. Aí ele trouxe aqui os risquinhos, as linhas
que tinha lá na outra tabelinha. Uma forma de não aparecer isso é você clicar com o botão direito, clicar em colar especial, texto não formatado. Aí tem algumas especificações aqui que a gente não precisa mexer em nada, é só colocar aqui. Então ele colocou aqui sem alterar nada. E aí, deixa eu refazer esse outro aqui. E fazer tudo para não aparecer aquela linha ali. Será que depois dá para mudar, tirar aquela linha e fazer o que quiser? Então, fui aqui de novo, selecionei, Ctrl C, venho aqui, colar especial, texto não formatado. Ok. Daí ele colou tudo aqui. Aí vou fazer a mesma coisa para o outro. Seleciona tudo, Ctrl C. Vem aqui, botão direito do mouse, colar especial. Opa! Vem aqui, botão direito, colar especial, texto não formatado. Ok. Então, aquele símbolo lá, a letra grega delta, ele não colocou. Aí, se você fizer questão que isso apareça aí na sua tabelinha, muitas vezes a pessoa pergunta, como eu coloco a letra grega, como eu coloco o símbolo matemático no Word? Tem várias formas. A mais simples é usando Google. Você coloca aqui, ó, letra grega delta. Aí tem ela aqui, ó. Tem o triângulo, que é a maiúscula, e esse símbolo aqui, que parece uma letra D, nossa, né? Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. E se quiser que fique no mesmo tipo de letra que está no Excel aqui, colar especial, texto não formatado. Então ele colocou aqui, ó, o delta. Aí coloca entre parênteses milímetros. Se você for assim um pouco mais detalhista, corrija esse K aqui, o correto é K maiúsculo. K de quilo sempre maiúsculo. Isso é recorrente, esse erro é recorrente nos materiais da Unicesumar do Mar. É um detalhe, mas a rigor está errado. K de quilo é maiúsculo. E qualquer outro símbolo, letra grega que você quiser, quase todos dá para fazer usando essa técnica que eu mostrei aí. Tem várias outras formas. Você pode vir aqui, ó, inserir símbolo. Deixa eu ver onde está isso. Caractere especial. No Word é símbolo. Acho que no Excel e no Word também é símbolo. Aqui no LibreOffice é caractere especial. Aí você vai procurando aqui. Em algum lugar aparecem as letras gregas. Aqui tem algumas, ó, a letra grega é epsilon. Vou colocar aqui, ó, delta. Aí já apareceu. Tem essa maiorzinha, essa menor, tem a maiúsculo. Aqui ele tem alguns que a gente acaba usando com mais frequência. Aí é só clicar aqui em qual você quer e clicar em inserir. Daí ele põe lá também. Essa é uma outra possibilidade. Tem uma outra possibilidade, quando você vai fazer alguma equação matemática, inserir objeto, fórmula. No Excel vai ser alguma coisa de equação, fórmula também, parecido com isso. Daí vai ter as letras gregas também, enfim. São as ferramentas que você tem para colocar esses símbolos. Eu, particularmente, prefiro, sempre que possível, utilizar esse método do Google, que é o mais prático, mais rápido, mais simples. Agora que nós já temos
esse valor aqui da tabela, então foi bem legal, né? A gente só copiou e colou. Quando você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, só se tiver errado lá na fonte, não tem como errar. De qualquer forma, eu recomendo, confira os valores aqui, um por um, confira todos os valores com bastante cuidado, para ver se não tem nada errado, porque esse aqui eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V do modelo de respostas. E esses valores que estão aqui na tela foram retirados lá do enunciado do mapa. É para ser o mesmo valor, né? Mas, em todo caso, é bom conferir. Eu conferi, não encontrei nada errado, mas é bom que todos confiram. E agora nós vamos construir a tabelinha que nós precisamos. Então, nós temos aqui a carga, só que nós precisamos... A carga está em quilonewtons, nós precisamos da carga em newtons. E aí eu fiz aqui a carga em newtons do lado do quilonewtons. Aqui eu estou fazendo em outra coluna. A ordem que você vai fazer isso é irrelevante. Você faz do jeito que você quiser. Se você quiser fazer como eu fiz, você pode clicar aqui, selecionar a coluna, clica com o botão direito e clica em inserir coluna antes. Aí aparece uma coluna aqui no meio. Aí você põe carga, abre parênteses, newtons. Para transformar de quilonewtons para newtons, você multiplica por 1000. Então, você põe igual, clica na célula aqui da carga e vezes 1000. Aí, seleciona essa célula, dá um Ctrl+C, marca todas aqui de baixo, dá um Ctrl+V, e ele faz isso para todos os valores. Então, o que ele fez aqui automaticamente? Ele pegou 10,6 e multiplicou por 1000. Pegou 23,1 e multiplicou por 1000. Pegou o 34,1 e multiplicou por 1000. Foi isso que ele fez. Quando eu dei esse Ctrl+C, que estava falando para pegar o C2 e multiplicar por 1000, a hora que eu colei aqui embaixo, deu Ctrl+V, ele pegou o C3 e multiplicou por 1000. Aqui, ele pegou o C4 e multiplicou por 1000. Então, quando eu colei na linha de baixo, ele já pulou para a linha de baixo. Ele já corrige tudo automaticamente. E assim, aqui eu tenho os valores que me interessam. Então, eu vou deixar esses valores aqui destacados. E nós precisamos do quê? Nós precisamos da deformação, que é a letra grega epsilon. Então, a gente já sabe a estratégia. Vai lá no Google. Agora, a letra grega epsilon. Aí, se você não souber direito como escreve, não tem problema, que o Google já vai te corrigir. Então, é essa aqui. Ela maiúscula é igual ao nosso E mesmo, e ela minúscula, esse é arredondadinho. Ctrl+C, vem aqui, Ctrl+V. Ou faz lá com o botão direito, que é o preferível, colar especial, texto não formatado. Porque daí ele cola tudo com a mesma fonte que você está utilizando nas suas outras células aqui na tabela, na planilha. Aí clica aqui para colocar... Não é bem uma unidade, porque não tem unidade isso, é milímetro dividido por milímetro, que é 1. Mas é para enfatizar que isso está medindo o quê? Está medindo quantos milímetros aumenta, que no caso está alongando, né? A cada milímetro do corpo de prova. É isso, é quase que uma porcentagem. Na verdade, é uma porcentagem, só que não está na forma de porcentagem. Para deixar na forma de porcentagem, você deveria multiplicar por 100, o valor que vai obter aqui. E como você calcula isso? É o que eu tinha falado aqui no início. A deformação é o alongamento dividido pelo comprimento do corpo de prova. Então, eu vou colocar... Por isso que eu deixei duas colunas aqui sobrando. Eu vou colocar aqui o comprimento, que é 50, e vou colocar aqui também a área. Lembrando que o diâmetro é 12,8 milímetros. E já está falando que o diâmetro é porque é um círculo. E a área do círculo é π, então coloca aqui igual
escreve π, abre e fecha parênteses, é assim que você pede para usar o valor de π no Excel. Aí põe um asterisco, que é vezes, então é igual a π vezes o diâmetro, que é 12,8, elevado ao quadrado, dividido por 4. Eu já expliquei nas atividades por que é o π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Mas, para dar uma lembrada disso, né, a área do círculo é πr ao quadrado. O r é o diâmetro dividido por 2. Aí fica diâmetro ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, é π vezes o diâmetro dividido por 4. Então, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, aqui está. Aí você pode deixar isso aqui, se você quiser. Não precisa nem aparecer se você não quiser, mas você pode diminuir o número de casas depois da vírgula. Aí tem várias formas de você alterar a estética de como isso aqui está aparecendo. Então, primeiro, nós vamos calcular a deformação. A deformação é igual, lembrando que a deformação é o alongamento, dividido pelo comprimento. Agora, se você lembrar na hora que a gente fez o Ctrl+C aqui, e depois fez o Ctrl+C, Ctrl+V, o que aconteceu? O que eu fiz aqui na primeira com C2, na hora que eu joguei para baixo, ele corrigiu para o C3. Joguei para baixo, ele corrigiu para o C4. E aqui, na hora que eu pegar essa conta aqui, que é pegar o E2 e dividir pelo B1, que é onde está a medida do comprimento. Na hora que eu descer aqui embaixo, ele vai mudar para o E2. Isso eu quero. Mas eu não quero que ele desça aqui para o B2. Aí tem uma técnica para fazer isso, para pedir isso para o Excel. Aí você clica aqui no campo de entrada, né, das funções, e na frente do 1 você coloca o cifrão. Ao fazer isso, você está travando a linha 1 aqui do B1. Se você fosse mudar também de coluna e quisesse travar a coluna, eu colocava o cifrão na frente do B. Então, coloca o cifrão na frente da coluna, você trava a coluna. Coloca o cifrão na frente da linha, trava a linha. Se quiser travar os dois, põe cifrão B, cifrão 1. Então, agora eu vou copiar essa fórmula aqui. Na hora que eu colar aqui embaixo, ele vai corrigir para o E3, depois E4, E5, mas embaixo vai ficar o B1 para todos. Então, eu vou deixar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Aí perceba, ó, que está o E2, E3, E4, E5, mas embaixo está sempre o B1, porque eu travei ali com o cifrão. Então, esse é o valor da deformação. É para cada valor de alongamento que nós temos. Então, é isso aqui que nós vamos utilizar para construir. Vou destacar isso aqui também. Pintar ele de verde. É isso aqui que nós vamos utilizar para construir o nosso gráfico. Não, não vou pintar ele de verde, não, porque está muito ruim isso aqui. Eu vou destacar ele em negrito, acho que vai ficar melhor. Então, eu vou destacar ele em negrito. Esse aqui eu vou deixar em amarelo, porque é importante que fique bem gritante mesmo, para a gente não pegar o valor errado aqui na hora de fazer a conta. E agora, nós vamos... O nosso gráfico é tensão por deformação, então nós precisamos da deformação e também da tensão. Lembrando que a tensão é a letra grega sigma. Aí a gente já tem a ferramenta aqui, o nosso amigo Google. Então, letra grega sigma. Aí tem dois tipos. Tem esse, que é o mais comum, que parece uma bolinha. E tem esse outro aqui, que parece uma cobrinha. Você usa qual você quiser. Eu uso esse sigma aqui da bolinha, que é o que está no livro. Nesse contexto nosso, é usado mais esse. Aí, clica aqui, botão direito, texto não formatado, e está aqui a bolinha. Então, isso é a tensão,
a tensão em megapascal. Então, M maiúsculo PA. Quando a gente pega e divide a carga em newtons pela área em milímetros quadrados, porque aqui o diâmetro está em milímetros, que é 12,8 milímetros. Então, a área aqui nossa está em milímetros quadrados. Quando a gente divide a carga em newtons pela área em milímetros quadrados, o que a gente obtém é a tensão, aqui eu cometi um errinho, a gente obtém a tensão no parênteses, aí a mesma tecla do zero. Isso foi errado, que eu não apertei o shift. A tensão fica em megapascal. Eu já falei isso em aulas anteriores também, mas vamos relembrar. Então, isso aqui é tudo rascunho, só para relembrar, não precisa se preocupar com isso. Claro que se você quiser colocar isso na sua solução, essa informação, você pode, não ter nenhum problema. Então, se você faz Newton por milímetro quadrado, isso é Newton dividido. O milímetro quadrado, ele é a 10 elevado a menos 6 metro quadrado. O 10 a menos 6 no denominador é a mesma coisa que 10 elevado a sexta no numerador. Aí fica 10 a sexta Newton metro quadrado, que é 10 a sexta. Newton por metro quadrado é Pascal. 10 a sexta é um mega Pascal. E, para completar, já que eu falei, 1 metro é 10 ao cubo milímetros. 1 metro é 1000 milímetros. Aí, se a gente faz 1 metro ao quadrado, é a mesma coisa que 10 ao cubo milímetro ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, fica 1 metro quadrado. 10 ao cubo ao quadrado, fica 10 a sexta milímetros quadrados. Então, 10 ao cubo ao quadrado é 10 a sexta. Quando tem potência da potência, você multiplica os expoentes. Então, 1 milímetro quadrado é 1 metro quadrado é 10 a sexta milímetros quadrados. O 10 a sexta está aqui multiplicando, passa lá para o outro lado, dividindo. Então, fica 1 sobre 10 a sexta metro quadrado é igual a 1 milímetro quadrado. E 1 sobre 10 a sexta é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Propriedade de potência. O 10 a sexta no denominador é a mesma coisa que o 10 elevado a menos 6 no numerador. Então, 10 a menos 6 metro quadrado é igual a 1 milímetro quadrado. Então, por isso que aqui no lugar do milímetro quadrado, eu coloquei 10 a menos 6 metros quadrados. É isso que eu já expliquei em outra aula, só uma pequena revisão. Para você entender o que está fazendo. Então, nós já pegamos essas informações e montamos aqui a nossa tabelinha. Então, nós vamos, para calcular a tensão, nós vamos fazer igual a carga em newtons, por isso que eu coloquei de amarelo aqui, para não pegar no lugar errado. Se a gente pegar aqui na outra coluna, está em quilonewtons, não é isso que a gente quer em newtons. Dividido pela área. Só que na hora que eu for colar aqui nas células de baixo, essa célula da área tem que estar fixa, ela não pode descer, porque a informação da área está paradinha aqui na célula B2. Então, aqui, na frente do 2, a gente coloca o cifrão para travar a célula. Ctrl C, Ctrl V. E aqui nós temos a nossa tensão em megapascal. Aí ele colocou muitas casas depois da vírgula. Se você quiser, você pode deixar quantas você quiser. Ou você pode selecionar e formatar células
No Excel, dependendo da versão que você tiver, vai ser um pouquinho diferente, mas vai ter algum lugar para você formatar a célula. Aí tem a parte que é número, casas decimais. Aí você escolhe quantas você quer. Aí eu deixei aqui com 2 casas decimais. Tá bacana assim. Aí eu vou destacar aqui com o negrito. Então é a partir dessa informação. Essa aqui eu estou destacando aqui de laranja e negrito. Essa informação que a gente precisa para construir o gráfico. A gente quer o gráfico de tensão por deformação. Então, quem constrói o gráfico já direto usando a carga e o alongamento vai ficar errado, porque não é isso que foi pedido. Pedido gráfico, tensão por deformação. Então, essa primeira parte da solução está concluída. Então, é bacana você colocar essa tabelinha na sua solução. E se você quiser ainda acrescentar as fórmulas que você utilizou, né, para calcular a deformação, que é o alongamento dividido pelo comprimento, e a tensão, que é a força dividido pela área, que é a carga dividido pela área, você pode. Não é obrigatório, mas se você quiser, você pode. Então, assim, você encontra as informações que você precisa para construir o gráfico. Eu construí 2 gráficos. Quando a gente constrói o gráfico com todos os valores que nós temos, ele fica meio ruim para extrair os detalhes. Então, vamos aprender a construir esse gráfico, muito fácil de fazer. Então, nós vamos marcar aqui só os valores de tensão e deformação. Aí você clica aqui em inserir gráfico, vem aqui dispersão, tem aqui ó, pontos e linhas, aí tipo de linha, suavizada, clique em próximo. Aqui não precisa fazer nada, ele já é muito esperto, já sabe tudo, já escolheu tudo o que precisa ser feito. Próximo novamente. Aí aqui também, não precisa fazer nada. Próximo. Aí exibir legenda. Não coloca legenda, desmarca a legenda. E finalizar. Está pronto o gráfico. Está pronto o gráfico. Que bonitinho. Que é esse gráfico que eu coloquei aqui. Se você perceber, esse aqui está um pouquinho diferente, porque esse aqui, na verdade, eu não fiz no LibreOffice, eu fiz no Excel, porque o do Excel é mais bonito. Mas é o mesmo procedimento. Eu vou mostrar para vocês como faz no Excel, né, que preferi fazer no Excel. Vai no Excel. Eu vou usar aqui o Excel online, que eu não tenho Excel no meu computador. Que eu uso o Linux. Então, a primeira coisa, tem que construir a tabelinha aqui, mesma coisinha, calcular a área, que é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, tudo que foi feito, mesma coisa que foi feita. E para construir o gráfico, você vai selecionar os valores, igualzinho fez ali no LibreOffice, selecionar os valores, aí você clica em inserir,
E aqui já tem os gráficos, você clica na flechinha para baixo aqui, ó. Essa flechinha para baixo é chamada menu drop-down. Então você clica aqui no drop-down e vem aqui embaixo, ó, dispersão. E escolhe esse que tem as bolinhas e as linhas arredondadas. Tem aqui que é a linha reta e a linha arredondada. Essa é aquela que a gente escolheu lá de suavizado, dispersão com linhas suaves. Clica nesse. E tá pronto, acabou. Aí o meu tá um pouquinho diferente lá porque eu só ampliei. Aí ele tá aqui com legenda, tá com título. Aí você clica com o botão direito, formato. De repente na versão que você tem do Excel pode ser alguma coisa diferente, mas vai ter alguma opção para você formatar. Aí você desmarca aqui, ó, título do gráfico, desmarca a legenda, acabou o problema, sumiu a legenda. Aí é só deixar no tamanho que você quiser. Tem essas bolinhas aqui no canto, você clica em cima e arrasta o mouse que você vai deixar num tamanho diferente. Então foi assim que eu construí esse gráfico aqui, que é um pouquinho mais bonitinho, que é aquele lá do LibreOffice. Eu gosto mais do LibreOffice, mas o gráfico do Excel ficou mais bonito. Eu não consegui botar bolinhas aqui. Eu não encontrei a configuração disso. Lá no Excel tem uma opção para você trocar a bolinha por X, por mais, por pontinhos. Mas aqui, nesse programa, eu não consegui descobrir como faz. Aí, se alguém quiser pesquisar, geralmente no YouTube tem alguém ensinando a fazer isso, ou tem algum manual na internet. Eu não tive paciência de procurar isso, para deixar mais bonito. Mas se você quiser mandar assim, com quadradinhos, se você usar o LibreOffice, não tem nenhum problema. É só uma questão estética mesmo. Então, foi pedido, né? Construa. Cadê? Aqui. Construa o gráfico tensão e deformação e, a partir dele, determinar essas informações. Só que as informações que são pedidas, como o limite de proporcionalidade e a tensão de escoamento, a gente precisa do gráfico ampliado, que é esse outro que eu fiz aqui. Se você notar, nos livros, inclusive, aparece esse gráfico ampliado. Não sei se vai dar para ver bem aqui, ó, mas aqui tem o gráfico normal e aqui tem o gráfico ampliado. Então, esses dois gráficos estão juntos aqui, mas nós temos o gráfico normal e aqui o gráfico ampliado. Deixa eu olhar no livro de vocês, que aqui está melhor. Aqui, ó. Esse vermelhinho é o gráfico normal. Os dois são vermelhos, né? Mas esse primeiro aqui que eu estou com o mouse em cima é o gráfico normal. E esse outro aqui é o gráfico ampliado. É o mesmo gráfico, só que um está o normal e o outro está ampliado. Porque precisa ampliar o gráfico para poder extrair as informações de uma maneira mais adequada. Na verdade, eu não tirei a informação do gráfico na primeira informação. Eu tirei aqui dos valores da tabela. Mas vamos olhar para o gráfico também. Então, a primeira coisa, agora, né? Nós já fizemos várias coisas, mas a primeira coisa, a partir de agora, é construir o gráfico ampliado. Como a gente faz isso? É só olhar aqui mais ou menos, né? Mais ou menos o que está acontecendo para perceber até que ponto a gente precisa escolher aqui para construir o gráfico. Né? Para pegar, a gente quer pegar esse pedacinho aqui onde eu estou com o mouse em cima. Então, vai até um pouquinho menor que 700. Até esse ponto aqui, ó. Como eu descobri que tinha que ser esse ponto? Eu fui testando. Eu coloquei um pouco mais, aí eu vi que sobrou, não precisava, até eu achar que era esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, pertinho de 700, que é o pontinho que está aqui em 685. Então, a gente vem aqui,
Mesmo procedimento que a gente fez para construir esse gráfico, a gente vai fazer de novo, só que agora a gente vai marcar só até os 685, só até esse valor. Lembrando que marca só os valores. Esse valor, essa letra aqui, epsilon, delta, você não marca. Só marca os valores mesmo. Aí faz o mesmo procedimento. Inserir, gráfico, dispersão, com pontos e linhas, suavizada, próximo, 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 desmarca a legenda e finaliza. E está feito. Então foi assim. Opa, desceu demais aqui. Foi assim que eu fiz esse gráfico ampliado. E é dele que a gente precisa para extrair as informações. E agora que a gente tem... Aí depois eu colei ele aqui, né? E eu fiz esse outro gráfico também lá no Excel, já ensinei como é que faz no Excel, mesma coisa. Aí você vai pegar até aquele pontinho do 685. Eu estou fazendo, eu fiz no LibreOffice, fiz no Excel também, para vocês verem como faz. Mas na hora que você for fazer o seu mapa, você escolhe um programa só. Você faz tudo no Excel, você faz tudo no LibreOffice. Aí é que a gente percebe que a parte linear, que é a parte que forma uma reta, começa aqui no 0, 0 e termina aqui nesse pontinho que eu estou com o mouse em cima aqui, ó, com a pontinha da caneta aqui em cima, que é um pouquinho antes do 500. Um pouquinho antes do 500. É o 490,37. Aí, conforme eu falei, né, eu não olhei no gráfico, eu vim mais aqui pela tabela. É o 490,37. Esse outro que está mais pertinho do 500, que é o 498, esse aqui ele já está torto, ele já saiu da reta. Então, o último que está aqui na retinha ainda, e na verdade isso aqui não é exatamente uma reta, é aproximadamente uma reta. Então, o que está ainda nesse comportamento linear, o último, esse pontinho aqui que está no 490,37. Então, é isso que foi pedido aqui no item A, o limite de proporcionalidade. Então, ele pediu o limite de proporcionalidade e ele falou aqui, ele pediu no enunciado do problema para explicar como que você chegou a essa conclusão. Então, como que eu cheguei à conclusão que o limite de proporcionalidade é o 490,37? Bom, eu falei o que é o limite de proporcionalidade. O limite de proporcionalidade é o limite superior de tensão para a relação linear. E essa frase bonita, assim, não foi ideia minha, não. Eu copiei ela do livro de vocês. Até a hora que eu mostrei o livro aqui, tinha umas coisinhas pintadas de amarelo, que eu pintei isso de amarelo justamente para mostrar isso para vocês. Esse livro aqui é o livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais. É um dos livros mais utilizados. Aqui, ó. O limite de superior de tensão para essa relação linear é denominado limite de proporcionalidade. Ele está dizendo aqui é o comportamento elástico, que essa é a primeira fase, que é a fase linear de comportamento. Então, ele está falando que isso acontece, né, enquanto o comportamento, a tensão é proporcional à deformação, ou seja, o comportamento é linear. Aí, o limite desse comportamento, o limite superior desse comportamento, é chamado de limite de proporcionalidade. E é representado pela letra sigma com índice LP. LP, de limite de proporcionalidade. Então, isso aqui está nesse livro, e foi desse livro que eu tirei essa informação. Que eu usei essas palavras. Se você quiser fazer um pouquinho diferente, você pode consultar outro livro. Tem o livro do Beer, igual cerveja, BEER, que é um livro muito usado também. Tem disponível na internet para baixar, e tem também esses livros lá na minha biblioteca.
lá no Studio, você vai lá em bibliotecas, minha biblioteca, e coloca lá BEER. Aí vai aparecer lá o livro de resistências materiais do Beer. E do Hibbeler também. Do Hibbeler pesquisa antes como que escreve Hibbeler no Google. O Google vai corrigir para você direitinho. Eu acho que é com 2 L's. E aí fica mais fácil para você encontrar lá na biblioteca. Ou pode escrever alguma coisa parecida com essa que eu escrevi aqui, só mudando as palavras. Ou escrever exatamente assim também, como preferir. Então é assim que você conclui o item A, o limite de proporcionalidade. O pontinho aqui, onde termina o comportamento linear. É que termina o comportamento linearmente elástico. O comportamento elástico ele continua um pouquinho depois também dessa parte. E comportamento elástico é o comportamento enquanto você aplica a tensão, o corpo deforma, só que a hora que você tira a tensão, o corpo volta ao formato original. Aí chega um momento que começa o escoamento, que é isso que pede para a gente determinar no item B, a tensão de escoamento. Aqui no desenho teórico, tem a parte linear, o escoamento é uma parte que mantém constante a tensão. Na prática, não é isso que acontece, ela fica oscilando. Mas na teoria, né, o modelo teórico ideal é esse. E o escoamento acontece quando o corpo deforma, ele entra no que nós chamamos de fase plástica, no comportamento plástico, o corpo deforma, e a hora que você tira a tensão, o corpo continua deformado, ele não volta ao formato normal. Então, assim que termina o comportamento elástico, ele começa o comportamento plástico, e a partir daí ele vai deformar, na hora que você soltar, deixar de aplicar a tensão, ele não volta para o formato original, ele vai continuar deformado. A deformação fica permanente. Aí, a partir do momento que começa o comportamento plástico, ele vai ter uma fase que é o escoamento, que ele vai deformando, mantendo a tensão constante, e depois, para deformar mais, a tensão precisa aumentar. Aí a tensão vai aumentando, 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 até chegar na maior tensão possível, que é chamado o limite de resistência. E depois disso, você consegue deformar, continuar deformando, só que com tensões menores. Aí você vai deformando, 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 até que ele se rompe. Aí é onde ele se rompe, o gráfico termina. E a tensão onde se ocorre é chamada tensão de ruptura, que são os valores que são pedidos também no nosso problema. Então, nós determinamos aqui o limite de proporcionalidade, que é onde termina o comportamento linear. Agora, nós vamos determinar a tensão de escoamento. A tensão de escoamento é o seguinte, você tem essa parte aqui que é linear, e você desenha uma reta que é paralela a essa reta da parte linear. Então, você tem aqui uma retinha, que eu até desenhei ela aqui, aí você copia essa reta, né, faz uma reta paralela a essa, passando pela deformação de 0,002. Isso é um padrão. Por que esse valor? É um valor padrão que é utilizado para alguns metais. No caso do livro lá, ele menciona o alumínio, mas pode ser usado para o aço também e alguns outros materiais dúcteis. Material dúctil é um material que ele tem essa propriedade elástica num primeiro momento. Antes de entrar no comportamento plástico, ele tem um comportamento elástico antes. Material chamado dúctil. Os metais têm esse comportamento, em particular. Então, você pega e constrói essa reta paralela
a parte que é linear. E onde essa reta paralela à parte linear, passando aqui pelo 0,02, ou em porcentagem 0,2%, se você lembrar no início eu falei que podia ser escrito como porcentagem, no livro ele menciona a porcentagem também. Aí você, onde essa reta aqui, paralela, encontra a nossa curva do diagrama tensão por deformação, é que vai determinar o valor da tensão de escoamento. E a tensão está aqui no eixo vertical. Então, desse pontinho aqui, tem esse valor de tensão, que é algo que está entre 600 e 700. Na verdade, como está entre esse pontinho e esse outro pontinho, esse pontinho aqui está em 640 alguma coisa, 644, esse pontinho aqui, e esse outro pontinho aqui está em 685. Eu sei disso porque está na tabela. Então, está entre 644 e 685. Um pouquinho mais perto dos 685. Então, eu chutei algo entre 670, esse valor. Aí, se você quiser colocar um valor diferente, fica à vontade. Eu coloquei esse valor. Esse desenho aqui tem várias formas de fazer. Você pode colar o desenhozinho. Esse gráfico aqui, foi esse gráfico que eu fiz. Eu peguei esse gráfico e colei num outro aplicativo de desenho. Você pode fazer isso no PowerPoint. No PowerPoint não, pode ser no PowerPoint também. Mas o PowerPoint não é adequado. Pode fazer isso no Paint, que é aquele desenho aquele programinha de desenhar mesmo. Pode fazer no CorelDRAW. Não tenho certeza, mas eu acho que deve dar para fazer isso até mesmo lá no AutoCAD. Eu, particularmente, fiz no GeoGebra. Depois eu vou gravar uma aulinha separada ensinando como fazer isso, para quem quiser fazer. Não é necessário. Tá? Você pode fazer em qualquer programa que você quiser de desenho, ou ainda pode imprimir e fazer à mão, com caneta. Passa, faz o desenho dessa reta aqui com uma régua, e essa outra aqui também com uma régua, lembrando que as retas têm que ser paralelas. Vê onde passa aqui. Se quiser fazer esse pontilhadinho aqui, faz. Se não quiser também, nem precisa. É só deixar destacado aqui a informação. O que você fez, essa reta paralela é o segredo. Aí eu cheguei aqui no valor de 670. Aí eu escrevi assim. Atenção, descomento, né? Ele perde lá para explicar. Explique como chegou à conclusão em cada um dos itens. No item B, como que eu cheguei a essa conclusão? A tensão de escoamento foi determinada da seguinte forma. Traça-se uma paralela à parte inicial em linha reta do diagrama. Então, nós temos aqui a parte inicial do diagrama, que está em linha reta. Eu desenhei uma paralela a ela. Mas é uma paralela que passa por onde? Então, traça-se uma paralela à parte inicial em linha reta do diagrama, tensão de deformação, que intercepta o eixo X, o eixo da deformação, aqui é o eixo X mesmo, né? Mas é o eixo da deformação em 0,02. Em 0,02 milímetros por milímetro, ou, o que é a mesma coisa, 0,2%. Lembrando que para transformar em porcentagem, pega esse valor aqui e multiplica por 100. Multiplicando 0,02% dá 0,2%. O ponto em que essa reta intercepta a curva determina o limite de escoamento. Então, foi aquilo que eu expliquei, está escrito aqui. Agora, essas palavras bonitas aí também não são minhas. Eu dei uma copiada descarada aqui do livro. Essa técnica que a gente utilizou aqui, ela tem um nome, é chamado método da deformação residual. Aí que ele está explicando. Em geral, escolhe-se uma deformação de 0,2%, que é 0,02 milímetros por milímetro, e tomando como origem esse ponto no eixo epsilon, que é o eixo da deformação, né? Se você quiser escrever, ao invés de escrever como eu escrevi aqui, o eixo da deformação, você pode colocar eixo epsilon. Traça-se uma paralela à parte inicial em linha reta do diagrama tensão-deformação. O ponto em que essa reta intercepta a curva determina o limite de escoamento. Então, eu adaptei um pouquinho aqui o que está destacado aqui no livro.
Se você quiser copiar mais idêntico ao livro, pode. Se você quiser mudar um pouquinho as minhas palavras, pode. Aí fica ao critério de cada um. Como que você vai justificar isso? Mas a justificativa é essa. O método, se quiser mencionar o nome do método, você pode dizer que a tensão de escoamento foi determinada usando o método da deformação residual. É a única forma? Não, tem várias formas. Nesse mesmo livro, ele menciona que, em alguns casos, a gente considera a tensão de escoamento igual ao limite de proporcionalidade. Aí, em outros casos, tem outras condições. Aí tem uns casos que tem uma tensão de escoamento inicial e depois tem uma tensão de escoamento final. Tem várias situações. Na prática, é muito difícil determinar essa tensão de escoamento. E a gente acaba, geralmente, utilizando ou igual ao limite de proporcionalidade ou usando essa regra do 0,02, que é essa regra da deformação residual. E essa é uma regra empírica, né? Os caras, na experiência, eles descobriram que é um bom valor, uma boa forma de encontrar a tensão de escoamento. Essa tensão de escoamento é muito importante, porque a partir dessa tensão, você sabe que o negócio vai deformar e não vai voltar mais. Então, ela é uma referência na hora de você fazer o cálculo do projeto. Você sabe que no seu cálculo lá, né, a tensão não pode chegar a isso. Não pode passar disso. Na verdade, não deveria nem chegar. Porque se passar disso, o negócio deforma e não volta mais. E você não vai querer isso, obviamente. E é lógico que também, além disso, você vai levar uma coisa chamada fator de segurança. Você já deve ter ouvido esse. Além de você quer que não chegue aqui, mas você vai ter um fator de segurança que não vai chegar nem perto disso. Mas é muito importante. O material, a região de trabalho do material, que interessa, é manter o material na região elástica. Né? Deformou, depois ele volta. Deformou, depois ele volta. Agora, se deformar e não voltar mais, aí lascou. Aí danificou, você tem que reconstruir novamente. Então, é assim, né, que nós resolvemos aqui a letra B. Aí, uma forma também de fazer esse desenho da reta paralela é para fazer direto no Excel. Eu vou fazer aqui no LibreOffice, porque no Excel mesmo, lá, eu uso o Excel da web e é horrível de fazer o desenho, embora a técnica seja a mesma. Então, você... e por que que eu... Já que tem várias formas de determinar a tensão de escoamento, por que que eu escolhi essa da deformação residual? Não fui eu quem escolheu. Quem escolheu isso foi o professor de vocês e foi uma orientação dada na aula Tira Dúvidas do Mapa. Eu sempre assisto essa aula, depois no finalzinho, na semana 10, vai ter mais uma aulinha disso, que é a live do Let's Talk. Então, eu sempre assisto essas aulas para fazer, né, resolver os exercícios alinhado com o que o professor está pedindo. Então, eu fiz dessa forma, porque foi orientado pela professora Lilian para ser feito dessa forma. Por isso que eu fiz assim. E lá ela falou para ampliar o desenho, para poder fazer usar essa técnica. Então, por isso que eu fiz essa ampliação aqui, né? Ela pega e vai esticando lá o desenho dela, mas eu achei mais adequado usar menos pontos. Eu tentei de várias formas ampliar isso aqui. A melhor forma que eu encontrei foi essa, de reduzir a quantidade de pontos, que daí já fica ampliado automaticamente e fica bom para fazer o desenho. E a forma é a seguinte, você vai fazer o desenho aqui em cima do gráfico. Então, você clica em inserir, aí tem aqui formas, linha, linha. Aí você clica aqui no comecinho, no primeiro pontinho. Clica aqui no último pontinho. Se você notar ali do comecinho, ele saiu fora, então esse outro aqui eu vou sair fora também.
e depois eu mudo a posição da linha. Aí eu vou clicar de novo. Depois que você clicou isso aqui, ele vai ficar com essa pontinha aqui. Tudo que você clicar, ele vai fazer um risco. Então eu vou clicar aqui de novo, inserir, formas, linha, linha, aí ele desmarcou. Aí você marca aqui, ó, dá para você movimentar ou o gráfico ou a linha. Então eu vou movimentar aqui o gráfico para encaixar ele aqui na linha. Agora ficou certinho. A linha ficou em cima do gráfico. Aí você clica na linha, aí apareceu um quadradinho aqui em cima, está tá te mostrando que o objeto está selecionado. Você pressiona Ctrl C e depois Ctrl V. O que você fez? Você criou uma cópia dessa linha aqui. E essa cópia é justamente uma reta paralela, o que a gente precisa. Aí agora você coloca essa reta paralela aqui passando pelo 0,02. E aqui você já encontrou o pontinho, aqui onde eu estou com o mouse em cima, é o pontinho que interessa. Aí esse pontinho aqui, lembrando, está entre os 600 e 700, está entre esses dois pontinhos, esse aqui é o 685, e esse é o 644. Como que eu sei os valores? Só olhar a tabela aqui. Esse aqui está pertinho dos 700. Quem que está pertinho dos 700? Antes dos 700 é o 685. E quem que está antes dele? É o 644. Então, o meu pontinho aqui está maior que o 644 e menor que o 685. Se você quiser ainda completar, colocar uma retinha horizontal, igual aquela que eu fiz, pode colocar também. Só que dá um trabalhinho para fazer isso aí. Vai inserir, formas, linha, linha. E você vem daqui da onde ele intercepta e coloca a linhazinha aqui, horizontal. Aí, se quiser diminuir o tamanho dela, aí fica só uma questão estética. Importante que ela esteja horizontal, o melhor possível que você conseguir. Aí depois, para não ficar esse negocinho para ficar desenhando linha para todo lado, você tem que colocar, sofrer para aprender isso. Aí você vem aqui inserir, formas, linha, linha. Agora sumiu. Aí clica em qualquer lugar aqui para desmarcar e tá pronto. Esse é o desenho. Esse desenho você precisa ter. Você pode fazer esse desenho desse jeito que eu fiz aqui. Né? Esse desenho aqui tá excelente. Aí você seleciona ele, né? Pode tirar uma foto dele. Fazendo print screen, né? Tem uma coisa aí chamada ferramenta de captura. Você usa essa ferramenta de captura, que se não me engano é o Windows, a tecla do Windows, Shift S. Se manter as três pressionadas, ele já vai aparecer um maisinho, igual esse que está aqui na tela. Aí você seleciona a parte da tela que você quer e ele tira uma foto. Essa piscadinha que ele deu aí é uma foto. Aí você vai lá no seu modelo de respostas. Aqui ó, tá a solução da questão 1, né, em algum lugar. Aí você vai organizar direitinho e vai colar ele lá. Aqui ficou ruim porque ficou muito amontoado. Vou colocar ele aqui. Nossa, que dificuldade que eu estou de fazer com isso aqui. Ixi, não apareceu aqui. Mas enfim, depois vocês se viram com isso aí. Ah, aqui. Vem, cola aqui. Aí, pronto, deu certo. Trouxe aqui para baixo. Ixi, agora veio um monte. Ixi, mãe. Pronto, ficou um só. Apaga esse quadrado aqui, ó, que vai ficar melhor. Pronto. Aquele monte de quadrado ali tá ruim. Marca esse quadrado aqui e apaga isso aí. Que vai ficar melhor. E apaga esse outro quadrado aqui também. E pronto.
Isso aqui é qualquer coisa demais. A etapa 2. Aqui. Pronto, aqui está o desenho. E é isso. Aquele desenho que eu construí lá no LibreOffice Calc. Dá para construir do mesmo jeito no Excel. No Excel vai ficar um pouquinho mais bonito, que vai ficar com as bolinhas. Ou ainda dá para fazer no GeoGebra, que eu vou ensinar numa aula separada, que dá um pouco de trabalho. Essa aula aqui já está longa pra caramba. Então, mas quem quiser, pode fazer ali no Excel mesmo, o desenho. Ou ainda pode colar já o gráfico aqui direto no Word e desenhar essas linhas aqui pelo Word, porque no Word também tem lá inserir formas, linha, e você faz o mesmo procedimento. Aí você desenha as linhazinhas aqui em cima do gráfico. Faça como preferir. Vamos achar mais fácil. No Word vai ser um pouquinho diferente, porque esse programinha que eu estou mostrando aqui para vocês não é o Word. Ele é o LibreOffice Writer. É o equivalente do Word do pacote LibreOffice. É bem parecido, mas um pouquinho diferente. Bom, feito isso, agora fica fácil. Item C, a tensão última. Conforme eu tinha mostrado para vocês lá no livro, a tensão última é o maior valor. Esse gráfico aqui não está bonitinho igual aquele, né? Mas é o correspondente. O maior valor está aqui. Aí, de olhar aqui no gráfico, fica ruim de ver. Você vem e olha aqui na tabela. Olha aqui para as tensões. Qual é o maior valor de tensão que aparece aqui? Aí você vai olhando os valores. O maior valor de tensão é 762,36. É só olhar, olha todos os valores aqui. Qual é o maior? 762,36. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí depois ele começa a diminuir. Aí o item C, ele pede para justificar como que eu cheguei à conclusão que aquele valor de tensão última. A tensão última é o maior valor de tensão no diagrama tensão de deformação, que é representado pelo sigma. Tensão, nesse contexto aqui nosso, é sempre sigma, né? Então, tensão última, então sigma 1, 762,36. E mesmo essa informação, né, a tensão última é o maior valor de tensão, eu peguei lá no livro de vocês. Que a tensão última, ó, é o maior valor, tensão última, cadê? Tem algum lugar aqui que ele fala que a tensão última é o maior valor no diagrama de tensão deformação. Ele fala isso no livro de vocês, e ele fala isso também no livro aqui do Hibbeler. Não estou achando onde está essa informação, mas pode conferir lá no. Eu devia ter deixado destacado, que ia ser mais fácil de eu encontrar. Mas é isso, a tensão última é o maior valor. Pode confiar em mim, depois dar uma olhada no livro. E eu peguei essa frase aqui, como está, que é o maior valor, eu peguei no livro de vocês. Eu só não estou encontrando o trecho exato de onde eu tirei isso. Aqui, ó. Não foi daqui, mas aqui também está. Corresponde à tensão última, ou seja, a máxima tensão que se atinge. Você pode dizer isso também, né? A tensão última é a máxima tensão que se atinge. Aqui, ó. Sigma corresponde à tensão última, ou seja, a máxima tensão que se atinge. Não, isso é o que eu acabei de falar. Mas, enfim, isso está falado aqui várias vezes no texto, né? Uma segunda vez. Falou aqui uma vez. Falou ali de novo. E ele fala mais em algum lugar
Aqui, ó, o valor da tensão última. A tensão última, o diagrama tensão de formação. Caracteriza por ser a maior tensão. Ah, foi daqui, ó. Caracteriza por ser a maior tensão. Então, foi exatamente daqui que eu peguei essa frase dessa forma, mas você pode falar que é a tensão máxima, ou ainda usar outras palavras, né? Eu estou procurando usar as palavras como estão nos livros. Então, a tensão última é a maior tensão do diagrama de formação, ou pode ainda dizer que é a tensão máxima, como está escrito lá. E é só olhar na tabelinha, né? É 762,36 megapascal. E, finalmente, a tensão de ruptura. A tensão de ruptura é a última tensão que aparece, que é onde termina o gráfico. Termina o gráfico onde? Aqui. Que ele termina justamente porque o material se rompe. Daí acaba o ensaio de deformação. E o último valor é 577,40. Só olha aqui o último valor que aparece. E a tensão de ruptura é a tensão que corresponde ao valor que o material se rompeu, ou seja, o último valor para a sua deformação. Isso aqui eu copiei lá do livro de vocês também, 577,40. Que eu tirei aqui da tabelinha. Vamos ver de onde eu tirei isso aqui. Aqui, ó, tensão de ruptura, a tensão que corresponde ao valor que o material se rompeu, ou seja, o último valor para a última deformação. Então, você pode mudar um pouco essas palavras, né, a forma como eu escrevi aqui, mudar uma palavra ou outra. No mesmo livro, você vê que as informações aparecem escritas de uma forma um pouquinho diferente. Você pode encontrar em outros livros ou pode usar suas próprias palavras, desde que você transmita a ideia corretamente. Aí cada um fica à vontade para fazer da forma como achar mais adequado. Então, assim, nós terminamos a solução da questão 1. A questão 2, determine o módulo de elasticidade do material. O módulo de elasticidade ele é a tensão dividido pela deformação. Agora, qual tensão e qual deformação? Você pode usar qualquer uma na fase elástica. Então, a nossa fase elástica, ela termina aqui. Lembrando que o 490,37 é o nosso limite de proporcionalidade. É onde termina a fase elástica. Então, você pode fazer o 490,37 dividido por 0,0222, ou pode fazer o 436,74 dividido por 0,0196, que vai dar um valor um pouquinho diferente, porque não é uma reta, e não é exatamente uma reta, é aproximadamente uma reta. A reta é um modelo teórico, na prática a coisa é um pouquinho diferente. Ou você pode fazer o 355,15 dividido por 0,00158. Pode ser qualquer um desses valores. Só não dá para fazer o zero dividido por zero, porque zero dividido por zero não existe. Não existe divisão por zero. Exceto esse valor aqui, você pode fazer qualquer outro. Ou esse dividido por esse, ou esse dividido por esse. Eu particularmente recomendo fazer o último mesmo, porque é assim que aparece no livro de vocês. Pode ser qualquer um, já que o comportamento linear, o valor é muito próximo, né? Não é exatamente linear, mas no livro de vocês tem um exemplo aqui em que ele calcula o módulo de elasticidade e ele usa o último valor, que é o limite de proporcionalidade, que é aqui o 345.
Então, é isso. Ele pega o 345, que é a tensão e a deformação correspondente. Aqui é o 345, deformação 0,0016. São os valores aqui de baixo, porque os valores de baixo são os valores para o gráfico ampliado. Então, ele pegou já direto no limite de proporcionalidade. Precisa fazer isso? Não, você pode pegar qualquer valor aqui no meio. Desde que você pegue na fase elástica, você vai obter o módulo de elasticidade. Mas como no livro ele faz com o limite de proporcionalidade, eu preferi fazer assim também. Então é o 490,87 dividido pela deformação correspondente, que é o 0,0222. Se você quiser colocar essa formulinha aqui também, pode colocar antes do cálculo. Não é obrigatório, mas se você quiser, antes de substituir os valores, pode colocar aqui para emitir o módulo de elasticidade, é a tensão, dividido pela deformação. Aí, qual tensão e qual deformação? Qualquer uma que esteja na fase elástica. E se quiser também, aqui está em megapascal, é muito comum esse valor ser dado em gigapascal. Para transformar, não foi pedido, não foi exigido no enunciado para colocar em gigapascal, mas se você quiser colocar também, pode. Para transformar de megapascal para gigapascal, você divide por 1000. Então, 220,887 gigapascal. Só dividir esse valor por 1000. Se quiser. Se não quiser, não precisa, porque não foi pedido. Se tivesse exigido no enunciado do problema com o valor gigapascal, aí sim, mas não foi falado nada. Só foi pedido para determinar o módulo de elasticidade. E só para você ter uma ideia, se você quiser fazer diferente, quiser calcular diferente, o quanto fica, vou colocar aqui, ó, mais uma coluninha para o E maiúsculo, que é o módulo de elasticidade, que é a tensão dividido pela deformação. Aí dá um Ctrl C, até o 490 ali, que é o último, Ctrl V. Então aqui ele pegou o H4 dividido pelo G4. Esse outro ele fez o H5 dividido... Opa. Isso. Esse outro ele fez o H5 dividido por G5, o H6 dividido por G6, e perceba que os valores são todos muito próximos. 228 mil, 227 mil, 226 mil, 224 mil, 222 mil, 220 mil. Tem uma diferença, mas são valores próximos. Você vê que depois que acaba aqui, a parte linear, Ctrl C, Ctrl V, olha, ele já foi para 213 mil. Então aqui ele estava na região dos 220 alguma coisa. Aqui ele já foi para 213. Se você for no outro, aí vai para 194. Aí vai ficando cada vez mais distante. Então a parte em que a coisa está bem próximo de um comportamento linear é nesses primeiros valores, até esse valor do 490,87, que é o limite de proporcionalidade. Mas, enfim, não precisa fazer essas contas, eu estou fazendo só para você ter uma ideia, para você saber que, eu fiz, deu diferente. Vai dar diferente, sim. Para cada valor que você pegar aqui, vai dar diferente. Mas está adequado isso, porque, na prática, o comportamento não é totalmente linear, ele é aproximadamente linear. Se você usar 2 pontos para determinar também a inclinação da reta, aí vai dar um valor um pouquinho diferente ainda, mais próximo desses valores que nós utilizamos. Então, para evitar problemas, eu recomendo usar o valor igual o livro lá utilizou,
o valor do limite de proporcionalidade. Então é isso. Com um bocado longa a aula, mas tem bastante detalhezinho aqui para falar. E, na verdade, eu quero fazer mais uma aula sobre esse assunto. Não sei se eu vou conseguir, mas eu quero, para explicar melhor essa coisa aqui do ensaio de tração, né? O que está acontecendo aqui. Legal entender bem isso, né? Entender a ideia de onde vem. Isso aqui vem da lei de Hooke, aquela mesma lei de Hooke que a gente aprende quando estuda lá em Física 1. A força, o módulo da força é igual a K vezes X. Inclusive, eu vou aproveitar e vou falar agora isso. Então, a solução já acabou. Tá? Se você queria só saber a solução, tá pronto. É isso. Mas se você quiser aprender um pouquinho mais, vamos seguir aqui mais um pouco. Então, lá, a gente aprende, né? Você tem uma mola, coloca um sistema de coordenadas aqui, coloca o zero, onde a mola está repousando, aí você aplica uma força e deforma a mola numa medida X. Então, o módulo da força, eu não estou pensando na direção e sentido, estou pensando só em módulo. É K vezes X, onde K é a constante elástica da mola. É um comportamento linear. Então, a mola tem um comportamento linear. Para cada deformação, você tem o módulo da força correspondente. E o K é a inclinação dessa reta. É uma propriedade da mola. Mas isso acontece com os objetos, né, feitos de material dúctil também, não só com a mola. Você pegar uma barrinha de ferro, ela também se comporta assim. Ela não deforma tanto quanto a mola. Então, isso aqui, esse X aqui é o meu alongamento da mola. Lá no estudo da mola, a gente não chama de alongamento, mas aqui a gente vai chamar de alongamento para manter a linguagem adequada com o que nós estamos discutindo aqui. Então, com a barrinha, acontece a mesma coisa. Você estica a barrinha, pega uma barrinha de ferro. Aplica uma força. Você vai perceber que sempre aparece a mesma força para os sentidos contrários, porque o objeto tem que estar parado. O objeto tem que estar parado. Para que ele esteja parado, a resultante das forças tem que ser nula. Então tem que ter a força, a mesma força que age para a direita tem que agir para a esquerda, para que as forças se cancelem. Daí o objeto fica parado. Não tem movimento de translação. Mas como tem uma força agindo, essa força ela provoca uma deformação no nosso objeto. Então você aplica a força e essa força é igual a K vezes X. E essa K é também uma propriedade do material, é a constante elástica do material. Então esse material também se comporta assim. Só que aqui no estudo da deformação dos materiais, não é tão interessante trabalhar com força e com alongamento. É muito mais adequado para esse contexto trabalhar com tensão e com, deixa eu puxar aqui para cima, com tensão e com deformação. E a tensão, ela é força dividido por área. E a deformação, ela é o alongamento, que aqui no caso eu estou chamando de X, dividido pelo comprimento do material. Então, dessa relação, que força é igual a tensão dividido por área, nós podemos escrever que força é igual a tensão vezes área. E da relação que diz que a deformação é igual a alongamento dividido pelo comprimento, a gente chega que o alongamento é igual a deformação vezes comprimento. Aí nós vamos substituir
esses valores aqui nessa equação. A força é tensão vezes área. O K não vamos mexer. E o alongamento é deformação vezes comprimento. A área está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Então fica K. Aqui, esse L eu vou juntar com o K. O A está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a tensão é igual a esse valor aqui, K vezes L sobre A, vezes a deformação. E é com isso que a gente trabalha nesse contexto aqui do ensaio de tração. E esse cara aqui, K vezes L sobre A, ele tem um nome. Ele é um módulo de elasticidade. Então, a tensão é o módulo de elasticidade vezes a deformação. É por isso que na hora de calcular o módulo de elasticidade, nós calculamos a tensão dividido pela deformação. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, é daí que vem essas relações. Agora, por que? Você poderia se perguntar, mas por que a gente não usa força, já que tem até a força aqui, né, que é a carga, e o alongamento? Por que a gente não usa essas medidas, ao invés de usar isso que nós usamos, que é a tensão e a deformação? Pelo seguinte, quando nós aplicamos essa força no objeto, o que acontece? O objeto começa a se deformar. Vamos supor que a gente aplica aqui 10,6 kN. Então, o objeto começa a alongar, só que chega uma hora que ele para. Quando ele para? Quando ele alonga 0,018 milímetros. Então, ele tinha 50 milímetros, ele vai ficar com 50,018 milímetros. Então, você mantém essa força de 10,6 kN, o objeto vai se manter com esse tamanho, 50,018 milímetros. Mas a força está mantida. Por que ele não continua se alongando? Porque as moléculas que constituem o objeto, elas exercem uma força de atração umas das outras. E é essa força que resiste ao alongamento. Então, alongou um pouco, conforme você vai alongando, chega um momento em que essa força de resistência ela vai aumentando, chega um momento em que ela se equilibra a essa força que está sendo aplicada. Então, quando a força de resistência do material é igual à força que está sendo aplicada, o material para de se deformar, para de se alongar. Agora, essa força, conforme eu disse, essa força de resistência, ela está distribuída por toda a área da seção transversal do material. Por isso que ao invés de usar a medida da força, como tem a área relacionada ao que está ocorrendo, é mais adequado você analisar a medida que é a força dividida pela área. E essa medida é chamada tensão. E ao invés de analisar só o quanto aumentou, de uma forma absoluta, porque uma coisa é aumentar 0,18 milímetros em um objeto que tem 50 milímetros de tamanho. Outra coisa é aumentar 0,18 milímetros num objeto que tem 200 milímetros de tamanho. O efeito é diferente. Então, esse aumento absoluto, ele não é uma informação assim tão completa, tão adequada para analisar o que está ocorrendo. É muito mais adequado você considerar
o alongamento, que é o delta, dividido pelo comprimento do material. E o alongamento dividido pelo comprimento, isso é a nossa deformação. Então, é por isso que nesse contexto aqui, nós, ao invés de analisarmos força e alongamento, nós analisamos tensão e deformação. São informações mais adequadas para esse contexto. Já na mola não é adequado. Na mola é adequado mesmo considerar força e alongamento. Mas aqui, nesse contexto, é mais adequado considerar tensão e deformação. Então, é daí que vem essas coisas. Lembrando que esses valores que aparecem aqui, né? Qual a informação que a gente tira disso? Que para manter uma deformação, um alongamento de 0,0395 milímetros, a gente precisa manter uma força de 23,1, uma carga de 23,1. Isso significa que o nosso objeto, quando está deformado, alongado com uma medida de 0,0395, ele oferece uma força de resistência de 23,1 quilonewtons, né, que é a força interna que existe entre as moléculas do objeto, que impede que o objeto seja deformado eternamente por uma mesma força. Agora, se aumenta a força, ele vai deformar mais. Aí ele vai resistindo até que chega um momento que ele não consegue resistir mais, que é a hora que ele começa o escoamento, que mantendo uma mesma força, ele continua deformando. Até que chega um alongamento que ele resiste novamente, aí você vai aumentando a força, até que chega numa força máxima possível, e depois disso, com forças menores, você consegue continuar deformando ele, até que ele não suporta mais e rompe. O que ocorre é a ruptura. Então, essa é a ideia disso tudo que a gente fez conta aqui e tudo mais, mas a ideia que está por trás é essa que foi apresentada agora. É assim que a coisa funciona. E só um detalhe, né, a gente fala, mas tem essa força aqui na seção transversal. Na rigor, não é bem assim, né? Não é em toda a seção transversal tem essa tensão sendo aplicada. Não, a força não se distribui de maneira uniforme pelo objeto. Em alguns lugares tem uma força maior agindo, em outras tem uma força menor, essa força de resistência que o objeto oferece. Mas a gente considera, o que a gente está discutindo aqui, na verdade, é uma tensão média. Tá? Uma tensão média. E a gente considera, para questões teóricas, né, uma análise teórica que nós estamos fazendo, uma simplificação teórica, a gente considera que o valor dessa tensão é constante, igual a tensão média em todos os lugares. Então, uma simplificação que a gente faz. Na verdade, na prática, não é assim que funciona. Mas só para ter um conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito do que está sendo discutido nessa questão. E é isso. Agora sim, eu encerro o que eu tinha para apresentar para vocês a respeito desse assunto. Aí fica faltando só a aulinha que eu prometi, que eu vou ensinar como fazer, né, construir esse desenho aqui que eu fiz no GeoGebra. Eu colei o gráfico do Excel, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, colei ele lá dentro do GeoGebra, e aí lá no GeoGebra eu construí as retas. Só isso que eu fiz, mas dá um pouquinho de trabalho, então eu vou fazer separado, já que a aula já está longa até demais. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a cada um de nós,
e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.